Você perdeu a visão aos 11 anos de idade. Eu acredito muito na educação como instrumento de transformação. Nós estamos hoje numa transição da nossa geração para a geração chamada geração Z, que muitas das vezes é muito criticada. Se porventura o destino colocar algum filho com alguma limitação nas suas mãos, veja aquele filho como um filho que tem apenas uma limitação. Dê o apoio, dê o suporte, dê o incentivo, que é muito importante. Olá pessoal, eu sou o Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN, para quem não conhece, significa Bora para o Próximo Nível. Isso quer dizer que toda semana nós trazemos aqui convidados com histórias e experiências de vida que irão nos inspirar a atingir o próximo nível. Pessoal, olha, o episódio de hoje está imperdível. Nesse episódio nós vamos falar sobre visão, mas não da visão como todo mundo já sabe. Nós vamos falar de visão de propósitos, de visão de carreira e de visão de futuro. Para isso, nós trouxemos aqui o meu amigo Fludoaldo. Fludoaldo, seja bem-vindo ao nosso BPN Podcast. Ô Jefferson, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você e com seus telespectadores. É um prazer muito grande. Com certeza faremos uma participação muito esclarecedora sobre a pessoa com deficiência visual. Aliás, nós temos que desconstruir mitos em relação à pessoa com deficiência. Fludoaldo, você perdeu a visão? É uma pergunta que já é a pergunta meio que chave da situação aqui. Mas você perdeu a visão aos 11 anos de idade. Como que isso impactou a sua vida e as suas escolhas, principalmente na carreira? Nós temos muitos telespectadores aqui que assistem, que são pessoas que estão no mercado de trabalho. Como que isso influenciou e impactou na sua vida? Olha só, na verdade, eu nasci já com uma deficiência visual. Eu nasci com glaucoma. Nasci com glaucoma congênito. Então, até os 11, 12 anos, eu enxergava cerca de 75%. E aos 12 anos eu tive que fazer uma cirurgia, então fiquei completamente cego, né? Naquele momento, eu fiquei pensando, mesmo na cabeça infantil dos 12 anos, até porque naquela época, parece até evangelista, né? Naquela época, uma criança com 12 anos ainda era criança. Hoje já está um pouco diferente. E nesse momento eu nem pensei em profissão, né? Eu continuei estudando e mais para frente que eu fui pensar na minha profissão. E é muito interessante que a profissão, eu comecei a pensar o seguinte, na minha adolescência já era cego, aquelas dificuldades não, aqueles momentos que todo adolescente passa, primeiro namoro, primeiro emprego e por aí vai, né? Então eu sentia que as pessoas tinham dificuldade de lidar comigo pelo fato de eu ser cego. Então eu fiquei pensando como eu poderia fazer, ou o que eu poderia fazer para tentar mudar esse quadro. E uma das possibilidades foi ser professor. Aí eu decidi fazer a graduação em pedagogia. Nossa, e assim, eu acho assim, eu já te vejo e já imagino a figura do professor, né? Que é o cara que realmente está ali nos ajudando. Mas na questão emocional, isso trouxe algum tipo de trauma? Porque, assim, nós já conversamos com outras pessoas e aí todo mundo é muito ferido nessa questão. Isso trouxe algum tipo de trauma? Como é que foi superar essa barra que foi realmente perder 100% da visão? Olha, te digo com muita sinceridade, certamente foi muito mais difícil para os meus pais. Sabe aquela coisa na vida que parece que tem que ser? Você já sabe que tem que acontecer. Eu não tive dificuldade, nesse sentido não, de
Ah, meu Deus, fiquei cego. Não, Meu mundo caiu. meu mundo caiu, como diz né, a Maísa. A Maísa. Não tive, graças a Deus, para quem acredita em Deus, para quem não acredita, graças a mim, né? E, e tem uma vantagem. Você pensa bem, olha só, eu enxerguei até os 12 anos, conforme eu já falei. Eu me vejo com 12 anos, eu não fico velho. Se você dissesse, Flodoaldo, você está com a cara de 50, Se eu falar que você tá com a barba aqui, meio Moisés, eu então digo, você tá com 12 anos não, ainda. eu digo que é impressão sua. Ó, eu olho no espelho e me vejo com uns 12 anos ainda. Meu Deus, que visão de mundo. Sinceramente, assim, esse episódio é um episódio que eu sonhei em acontecer. Por quê? Porque essa sua vitalidade, essa sua força de vontade, isso transmite pra gente, assim, tanta positividade que vai direto com o conceito aqui do nosso BPN Podcast, que é o Bora para o Próximo Nível. Né? Em que momento você percebeu que a educação seria mesmo o caminho? Ó, eu vou ser um educador. Você teve paixão por educação, teve bons professores, alguém serviu como referencial lá na sua infância, na sua juventude? Não, eu tive um professor lá nas séries iniciais, muito bom. Não vou dizer que serviu, mas com certeza me motivou a seguir essa carreira. Por outro lado também, eu acredito, e a gente vai, durante o nosso bate-papo, vocês perceberão isso, eu acredito muito na educação como instrumento de transformação. Não adianta eu chegar para você aqui, e para quem está nos assistindo, e dizer assim: olha, o cego é capaz de desenvolver tal profissão. Mas se você não conhece, se você nunca teve a oportunidade de conversar com um cego, como é que você vai saber disso? Então, eu acredito nessa transformação pela informação, pela formação. Aí daí veio a minha vontade de ser pedagogo. Olha só, você falou que um dos maiores desafios, logo no início, quando você teve a notícia, né, que ficaria 100% cego, foi a questão das pessoas não saberem lidar com você. Né? Até que ponto a gente, hoje, a pessoa que possui algum tipo de deficiência, ela sofre com preconceito, ou é desinformação? Em que ponto que é de repente, preconceito por parte das pessoas, em que ponto que passa a ser falta de informação, porque muitas das vezes as pessoas não sabem como lidar, né, nas mais diversas situações. A convivência. O que vai demonstrar isso é a convivência. Não tem como eu te falar assim, delimitar um ponto. Depende da convivência. Então, se eu convivo, se eu conheci você hoje e noto assim, poxa, o Jefferson tem uma certa dificuldade de lidar com a pessoa cega. Eu vou começar a observar. Porque se eu te mostro aqui, você não precisa ficar constrangido em falar. Você viu aquilo, Flodoaldo? Eu não vi com os olhos, mas vi do meu jeito. Aí eu te explico uma vez. Existem outras formas de visão. Existem tantas outras. Aí você continua insistindo, é sinal que você é uma pessoa preconceituosa. Então, assim, não tem uma receita. É a convivência que vai determinar isso. A convivência. Eu acho muito interessante, porque a partir do momento também que eu fui convivendo, né, eu fui identificando em mim ali mesmo momentos e situações da vida que eu poderia agir de forma diferente. Mas uma pergunta que eu sempre faço: as cidades brasileiras, inclusive a nossa, não vou dar aqui também ênfase só à nossa cidade, mas as cidades brasileiras, elas ainda são um ambiente muito hostil para quem possui algum tipo de deficiência, em especial quem possui deficiência visual? Ô Jefferson, para quem tem a deficiência, vamos situar aqui a visual, as cidades são hostis não em decorrência da cidade propriamente dita. Olha só, é necessário que a gente faça uma reflexão no seguinte sentido. A cidade ela é reflexo da sua população. Né? A população ela reflete o que ela sabe. Veja só, eu vou contar algumas histórias para você, para nós Isso, fique à vontade, conte bastante histórias. Conduzirmos essa reflexão.
a pessoa que não conhece, nunca conviveu com uma pessoa com deficiência, seja ela visual, física, né, auditiva, enfim, qualquer tipo de deficiência, ela costuma criar barreiras imaginárias muito difíceis de serem transpostas. Uma vez, só para ilustrar, uma vez eu estava caminhando com uma colega de trabalho, né, e falei com a colega assim, olha, eu vou ficar aqui, que eu vou pegar o táxi. Preciso ir para outro lugar, vou pegar um táxi, né? Essa colega já trabalha comigo há muitos anos, quer dizer, sabe das potencialidades e das limitações da pessoa com deficiência, então não tem mais problema nenhum quanto a isso, né? Ela me conduziu até o táxi, levou a minha mão na maçaneta do táxi, da porta, eu abri e entrei. Na hora que eu entrei, o taxista logo perguntou assim, para onde que ele vai? Perguntou para ela. Aí ela fechou a porta e falou, tchau, Fidaldo. Não respondeu. Queria ter visto a cara do sujeito. Eu também. E eu, naquele momento, também vou esperar ele perguntar, porque eu não. Aí eu fiquei sentado. Passou alguns segundos, teve que me perguntar para onde o senhor vai. Aí eu respondi, né? Mas a limitação. Será que ele já tinha convivido com alguém com deficiência? Provavelmente que não, né? Um outro caso muito ilustrativo. Esse foi, assim, fantástico. Fui eu num laboratório, fazer um laboratório de análise clínica. Cheguei lá, o sujeito me recebeu na porta e me deu a famosa fichinha. Observe só, não é em braille, então para mim era um papel em branco. Me conduziu até um lugar, eu me assentei e tô lá. De vez em quando, aquele display eletrônico, plim, blom, e eu pensava, é a minha vez ou não é? Né? Nossa. Nesse momento, tinha um senhor de mais idade sentado ao meu lado, e o senhor disse o seguinte, me empresta o papel que eu vou olhar para você. Aí eu dei o papel assim, e ele devolveu, não é. Por fim, eu já bambiei a mão porque o homem não pedia mais. Ele fazia assim e devolvia o papel. Aí chegou a minha vez, ele me falou assim, eu vou conduzir o senhor até lá. Muito na boa vontade. Um sujeito espetacular. Uma boa vontade de conduzir. Chega eu em frente ao guichê, parecia que a gente estava dançando tango. Ele me virava para um lado, virava para o outro, e nada de acertar a cadeira. E nada de acertar. Por fim, eu falei com ele, não, o senhor, pode deixar que eu vou me sentar sozinho. Cheguei, a Melhor mocinha... fazer sozinho do que o cara te ajudando. Isso. Aí uma mocinha, pela voz dela, muito jovem, talvez nunca tivesse conversado com alguém que não enxerga, a primeira pergunta que ela me fez, né? O senhor sabe o seu nome? Não, pior que eu falei assim, que eu disser assim, Fludualda vai pensar assim, coitado, ele não sabe nem o nome dele, mas é o meu nome. E todas as perguntas ela colocou a interrogação, se eu sabia. O senhor sabe seu telefone? O senhor sabe seu endereço? Por fim, eu disse a ela, moça, eu quero 10, me dá 10 que eu acertei todas as perguntas que você... Tirou 10 na prova. Tirei 10. E para concluir o atendimento, esse atendimento muito bom, ela falou comigo assim, quando a luzinha do leitor acendeu, eu só ponho o dedo. Falei, moça, é tudo que eu queria. Colocar o dedo, eu queria, mas não dá, você vai ter que me falar. Aí ela me falou. E na hora que eu levantei, não vi. Aí eu tenho que falar para vocês que estão nos assistindo, eu não vi, que eu não enxergo. Mas eu acho que ela apontou. Aqui em Minas a gente tem isso, né? Senta ali. Senta ali. Falei, moça, ali onde? Ali onde? Né? Então, mostra o despreparo das pessoas. E isso dificulta. Voltando à sua pergunta das cidades, essa falta de informação, ela dificulta a vida no meio social. É muito comum, eu que sou professor, nós falamos da educação, da inclusão no ambiente escolar, mas as pessoas se esquecem que o ambiente escolar é um dos ambientes que o cidadão frequenta. Mas eu gosto de sair, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de tomar minha cerveja. Afinal de contas, você tem uma vida, poxa. Eu tenho uma vida, eu sou um cidadão cego, e não um cego cidadão.
Olha a Olha diferença, isso. não é? Então, as dificuldades hoje nas cidades são calçadas com buracos, bares que colocam mesas, cadeiras na calçada. São questões que dificultam a vida da pessoa com deficiência. E hoje, ô Jefferson, aí a sociedade, a humanidade, não só na nossa cidade, na nossa cidade, nas cidades brasileiras, mas o problema da individualidade. A sociedade está doente. Ninguém vê o outro mais, não é? Nós vivemos num momento de muito, onde a individualidade predomina. Felizmente, não podemos dizer que a maioria ainda são pessoas que vê o próximo. Nossa. Você falou uma coisa muito profunda aqui agora. E olha, gente, esse episódio está sendo uma aula, principalmente para mim, e eu tenho certeza para todos nós aqui da nossa audiência. Você falou questão das escolas. A escola, ela ainda porque eu me recordo, quando eu fazia o primário lá, né? Na época era primário, hoje mudou tudo, né? E aí tinha as salas das pessoas especiais, das crianças com algum tipo de que separava a turma e tal. Hoje a escola ela ainda é esse ambiente também hostil ou ela já tem algum certo tipo de preparo? Existem professores especializados, principalmente na questão do braille? Olha, eu tive, né, a oportunidade de viver nesses dois momentos da escola, da escola que a gente diz, a A escola antiga da nossa época, né? é, Porque eu é, também, ó, você falou que tem mais de 50, mas eu tô chegando lá também, tá? aqui também da velha. Tô ficando velho, hein? Eu estudei numa escola especial, na verdade era uma escola regular com uma sala especial, onde os alunos da sala especial, na qual eu estava, não tinha nem contato com os alunos, com os demais alunos, né? Para você que está nos assistindo aí ter uma ideia, até o filtro de água era separado, né? Hoje as escolas caminharam bastante, né? Em geral, nós temos hoje a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que pregoniza que as escolas devem ser inclusivas. O que é escola inclusiva? Eu não vou detalhar esse percurso, porque tomaria mais tempo. Mas a escola inclusiva é aquela escola que recebe o aluno com deficiência, seja ela qual for, e aí que vem a diferença. E a escola dá suporte para que esse aluno tenha condições de frequentar as aulas em pé de igualdade com os demais alunos. Então, no caso de uma pessoa cega, eu vou receber material em braille, eu vou receber material em PDF para ler usando o computador, eu vou ter a adaptação de materiais, tipo assim, mapa do Brasil. Estou lá na aula de geografia, onde fica o sul? Não adianta o professor mostrar no mapa. Eu tenho que ter um Com mapa, certeza. não é? Eu tenho que ter um mapa em relevo, eu tatear o mapa e achar onde que está o sul, entender a posição dos estados brasileiros e das regiões. Então, hoje a escola melhorou muito. A perspectiva da escola inclusiva, ela trouxe muitos benefícios. Não só, aí a gente tem que falar de todo um arcabouço legal, legislativo, né? Que fundamenta esse. E tem que prestar atenção. Não é favor, é direito. É Isso é direito. importante, é direito. Porque a nossa Constituição está lá nela, que todos nós somos iguais perante as leis. Se todos somos iguais, eu tenho que ter o mesmo direito que você. Não é? Então, temos também a Lei 13.146, de 2015, que é conhecida também como Lei Brasileira de Inclusão, e ela trata de todo esses direitos e esses suportes que o aluno com deficiência precisa ter garantido na escola. Essa lei, só abrindo um parênteses, saindo um pouquinho da escola, ela não trata somente da escola, é da vida do cidadão como um cidadão inserido no meio social. Interessante. A gente falou sobre a escola, mas enquanto poder público na sociedade como um todo, qual que foi a principal diferença assim,
o que mudou nos últimos 20 anos? De 20 anos para cá, houve algum avanço, principalmente na construção de novas leis e tal? Houve algum avanço? Existe um avanço de 20 anos para cá? Ah, com certeza. Sem dúvida que existe. A gente nota, é, é uma coisa até interessante, mas vamos lá. Eu acho que é interessante narrar esses fatos para que as pessoas entendam como que é importante que a pessoa com deficiência esteja inserido no meio social e não só na escola, visto somente na escola. Ô Jefferson, sabe o que eu tenho a impressão às vezes, quando as pessoas falam, salientam na escola? Dá a impressão, assim, dá até vontade de fazer isso, e se eu pudesse eu faria. Ah, o Fludoaldo saiu da escola e deixou de ser cego, agora esqueci a cegueira em cima da mesa, né? E não é assim. Olha, nos 20 anos, o que eu noto, o maior avanço, na minha opinião, é a ideia que as pessoas vêm desenvolvendo em relação à pessoa com deficiência. Se hoje, há 20 anos atrás, eu estivesse aqui batendo esse papo com você, a maioria das pessoas que estão nos assistindo diriam assim: nossa, olha só que fantástico, ele é cego e é professor. Né? Hoje já Não é conseguimos normalizar normalizar isso, essa questão. né? Eu acho que o esporte ajuda muito nisso, principalmente os Jogos Paralímpicos, que trouxe visibilidade, assim, uma visibilidade internacional para a causa da pessoa com deficiência. Uma dúvida que eu sempre tive é como que eu me refiro, e de repente deve ser a dúvida de muita gente que está nos assistindo, a pessoa com deficiência. Qual a terminologia correta? Olha só, alguns anos atrás se falava assim, pessoa portadora de deficiência, né? Então eu sou cego, vou embora, vou deixar minha cegueira aqui na mesa, E né? Se eu porto, acaba que seria um termo bem pejorativo, né? Bem não, mas é que não condiz com a realidade, porque quem porta, eu estou aqui na minha mão, estou portando um papel, certo. mas ele não me pertence, eu porto ele, então eu posso deixar ele aqui e ir embora, né? Não é o caso da minha cegueira. Aí houve um avanço, aí passaram a dizer assim, a pessoa com necessidades especiais. Meu cara, eu te pergunto, quem não tem uma necessidade especial? Todo mundo, né? Todo mundo tem. Eu tenho uma necessidade especial, tirar um cochilinho 10 minutos Pois é. depois do almoço, não é bom? Nesse ponto nós somos iguais, cara. Não é? Não precisa ser mais. E uma cervejinha no dia quente igual que está hoje? Não faz mal não, Não né? faz mal a necessidade. Então, não. Aí, a legislação e os estudiosos chegaram à conclusão que mas aí vocês têm que prestar atenção para ver o significado, como que muda completamente. Hoje se diz pessoa com deficiência. Observem que a pessoa, que é o mais importante, ela vem em primeiro lugar. Qual que é a característica da pessoa com deficiência? Sim, pessoa, Né? Né? exatamente. E uma coisa que se falava muito, que aí também já, eu só estou contextualizando, mas que já não se faz há muito tempo, é os diminutivos, né? Ceguinho, mudinho, aleijadinho. Tem isso muito ainda? Não, já Nossa, diminuiu bastante. diminuiu bastante. Inclusive, uma coisa que é pejorativa, que o Antônio Francisco Lisboa ficou conhecido como aleijadinho. Pois é, e ficou Né? para sempre esse Ficou para termo. sempre. Que é uma coisa da época, a gente entende que é um termo muito usado naquele momento, mas que hoje já está completamente superado. Ô, Fludoaldo, sendo bastante sincero, né? Nós falamos sobre os últimos avanços dos últimos 20 anos. O que você acha que ainda precisa melhorar, né? Claro que nós tivemos muitos avanços, mas principalmente no que diz respeito ao poder público, o que ainda precisa melhorar na sociedade? Ô Jefferson, eu acho que a gente não dá para pontuar uma coisa. São coisas que precisam ser transformadas. Existe um estudo de um consultor em inclusão chamado Romeu Kazumi. Ele definiu alguns tipos de acessibilidade. Ele definiu 6 dimensões da acessibilidade, que são elas: a dimensão comunicacional, a dimensão arquitetônica, a instrumental, a programática, a metodológica e, como a central, a atitudinal. Hoje é muito comum a gente discutir sobre a acessibilidade arquitetônica. Se você pensar bem,
é a mais fácil de ser resolvida. Então, você diz no poder público e na sociedade em geral. Eu tenho um prédio aqui, rapaz, o prédio tem degrau. Como é que o usuário de cadeira de rodas vai fazer para chegar até ao meu prédio, ao meu consultório? Não, vamos construir uma rampa. O que dependeu aí? Dinheiro. Só isso. Dinheiro e vontade. E vontade. E vontade. Está resolvido o problema. Agora, a comunicação por uma pessoa surda, por exemplo, é lei que em toda repartição pública tem que ter alguém que saiba a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. Te pergunto, temos? Não temos. Não temos. É um problema sério de comunicação. E o direito da pessoa surda exercer sua cidadania, de ir sozinho. Imagine, eu vou sair um pouco de assunto, porque tem muito a ver, estou saindo da cegueira, né? Mas tem muito a ver. Não, fique à vontade. Imagina uma pessoa surda indo ao médico, uma mulher indo no ginecologista, não é? São situações que para a gente parecem ser tão comuns, mas que para quem é portador, para quem porta, já ia cometer a já gafe ia aqui, isso, né? quem Para tem a pessoa com deficiência, né? Isso acaba sendo algo, né, muito difícil de ser realizado. Né? Muito difícil. Aí imagina uma pessoa cega, igual eu, lá no laboratório. Não é? Então, o que nós temos que trabalhar? A acessibilidade atitudinal. Aí vamos voltar na pedagogia. É justamente por ela, que atitudinal é você mostrar para as pessoas, por meio educativos, não é? Que essas pessoas elas têm os mesmos direitos e que é plenamente possível de conviver em harmonia. Esse é o grande lance da acessibilidade atitudinal. Em 2005, eu propus à Câmara Municipal aqui da nossa cidade um programa chamado Diversidade, Somos Todos Diferentes. E qual que foi a minha ideia? A ideia, eu desenvolvi a ideia e apresentei para a Câmara e a Câmara aceitou. A ideia é justamente essa, ir bater papo com as crianças, ir bater papo nas empresas, justamente falando sobre a pessoa com deficiência, para diminuir, pelo menos, se não acabar, mas diminuir mitos. Porque, olha que coisa, eu falo muito, né? Nossa, fique à vontade. Olha que coisa, normalmente, você tem dois extremos em relação à pessoa com deficiência. Ou a pessoa é tida como um herói, lá ele sabe ler braille. Posso te contar outra história? Conte outra, conte 10 histórias. Eu era adolescente. Aí, adolescente, você pegou a época dos orelhões? Peguei. Pegou, né? Eu com um bolso lotado de ficha, ainda mais se fosse falar com alguém interessante, né? Sempre tem aquele caderninho com as pessoas em braille, obviamente, né? Sempre tem. Aí estava eu lá, com um bolso cheio de ficha, pronto para gastar saliva. Né? Dizem que cego fala muito, tá? Eu não acredito nisso. Não, eu também não. Isso é mito. E eu lá, tô lá falando, aí chega um sujeito, enfia a cabeça lá debaixo do orelhão. Eu falei com ele, ô moço, ó, chega pra lá, ué. Aí ele falou, não, eu queria ver como é que você diz. Ué, eu disse com a mão, nisso com o olho. Olha que curiosidade, na época da ficha, hein? Aí mostra a idade que a gente está. Naquela época, o evangelista aí. Mas, então, a acessibilidade atitudinal, ela precisa de ser exercitada. Aí esse programa que eu coordeno, o programa Diversidade, a gente vai nas escolas, a partir do 6º ano, no ensino superior, e nós, Jefferson, fazemos um trabalho muito interessante com o pessoal da saúde. Aqui nós temos uma parceria, já de alguns anos, com um grande hospital aqui da cidade, que a gente vai bater papo com o pessoal da enfermagem. É muito complicado um deficiente no meio precisar de um auxílio médico. Né? Aí vem as histórias, não tem jeito. Mas são todas verdades, até porque eu não sou pescador. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Toda é verdade. Aí, por quê? Porque essa convivência com a pessoa, ela independe do grau de instrução. Às vezes, uma pessoa que tem pouca instrução, aí vamos pensar na instrução educacional, tá? Sabe lidar muito melhor do que quem tem pós-doutorado.
né? Não tem muita Não tem coisa, não muita. tem a ver, não. Fui ao médico, tô lá conversando com ele. Aí o médico falou assim comigo: Ah, eu quero. Só levanta que eu vou examinar o senhor. Ah, perfeito. Aí primeiro, ele falou comigo assim, mostrou a maca lá para eu me deitar, né? E falou assim: só consegue subir? Eu consigo sim. Aí ele me perguntou: essa é boa mesmo. Ele perguntou assim: o senhor consegue deitar? Eu falei: não, doutor, eu durmo em pé à Dorme noite, em eu pé, encosto ué. na parede e durmo em pé, tranquilo, né? Nossa. Aí eu fiquei pensando: eu tenho que dar uma sacaneadinha também, né? Aí eu dei a minha guia para ele e falei com ele: encosta na parede, cuidado que ela costuma fugir. Aí ele me perguntou assim, o que que eu faço com esse bastão? Nossa. Quase que eu respondi. Oh! Aí, Mas depois disso ele melhorou. Voltei melhorou. lá outras vezes. Aí que eu te falo do preconceito. Ele não sabia, né? Mas depois disso eu voltei lá algumas vezes e ele já estava bem melhor. Nossa. Fludoaldo, antes da gente gravar esse podcast aqui, eu fiz meu deverzinho de casa, que é fazer algumas pesquisas e tal. O que que eu achei assim um pouco confuso? Digamos que eu tenho uma pequena empresa. Não sou um grande empresário, sou um microempresário e eu quero trazer acessibilidade para minha empresa. E eu procurei na internet ali se tinha algum órgão, algo do poder público, do governo e tal, que pudesse me orientar. E sinceramente, eu achei muita dificuldade. Achei muita informação, obviamente. Então tem informação a rodo. Mas faltou aquele local assim mais oficial, que passasse um pouco mais de credibilidade. Como que eu faria se eu fosse um microempresário e quisesse adaptar a minha empresa minimamente na questão tanto da deficiência visual e também das outras também, pessoas que são cadeirantes. Onde eu consigo informações para poder fazer essa adaptação? Ô Jefferson, é uma pergunta muito interessante, porque é muito comum a gente ir nas empresas e os empresários alegarem assim: ah, eu não emprego porque não sei como. Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte: ó, existe uma lei federal, a 82.000, a 8.213, no seu artigo 91, ela estabelece que as empresas até com 200 funcionários, elas deveriam empregar 2% de mão de obra de pessoas com deficiência ou em reabilitação. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E acima disso, 5%. Isso tem sido Pois é, respeitado? mas por que que não está? Aí que vem um problema, né? Só complementando, tem um outro recurso que é dos concursos públicos, né? Então, a lei federal também que garante essa empregabilidade, a reserva de vaga nos concursos públicos, a 8.112 de 1990, ela garante que até 20%, né? De 5 a 20% no, nos concursos públicos, as vagas devem ser reservadas para pessoas com deficiência ou em reabilitação. Né? Está lá no artigo 5º, no segundo parágrafo. Por que que não acontece? Primeiro, a falta de políticas públicas que visam isso, que trabalhem com isso. Porque tem dois fatos. Alguns anos atrás, e a gente não vai falar disso, da tecnologia assistiva, Com certeza. existe uma empresa que me procurou. Uma determinada empresa, sabendo que eu sou professor dessa área, ela me procurou para me perguntar como que eles poderiam empregar pessoas com cegueira. Muito bem. Conversando com a moça do RH, que foi lá que me procurou, eu disse a ela o seguinte: olha, é legal, parabéns pela iniciativa, mas nós precisamos, aí que vem o problema, nós precisamos verificar o sistema de vocês, se é compatível com leitor de tela, se vai ser preciso fazer alguma adaptação. Aí ela falou comigo assim: não podemos mexer em nada no nosso sistema. Aí eu te pergunto: a empresa queria empregar? Não, não queria. Ela queria cumprir cotas. E uma coisa que é muito negativo para a pessoa com deficiência é a questão de emprega o sujeito e encosta ele num canto.
Esse é um assunto que eu queria abordar aqui, porque às vezes dá a oportunidade, mas deixa lá, não tem um projeto para aquele serviço, para aquele funcionário, né? E ao contrário que as pessoas pensam, falam assim: ah lá, o ceguinho está ganhando dinheiro para não fazer nada. Isso é terrível. Imagina. Isso é muito ruim. Não é? A autoestima vai lá no chão. Não é? Então, não é nada positivo esse tipo de coisa. É importante que, sim, existe a legislação, as empresas deveriam cumprir, nem todas cumprem. O poder público, aí é a sua pergunta, até uma ideia, um projeto que eu já apresentei, mas por hora ele ainda não está em ação, é a iniciativa pública, poder público, formatar um serviço que vá dar suporte na empresa. Então, se você tem uma empresa, você nos contacta, olha, eu quero cumprir a cota, mas eu não sei como e preciso desse suporte. O que esse serviço faria? Esse é um projeto, tá, Jefferson, que eu já apresentei e Sim. estamos aí no aguardo, ver se quando que ele vai ser posto em execução. Esse serviço, primeiro, iria cadastrar pessoas interessadas, pessoas com deficiência, cadastrar currículos, né? É ótimo, porque uma das reclamações que eu tenho, boa parte do nosso público são empreendedores, o pessoal fala assim, eu não sei aonde contratar, não tenho um banco de currículos, eu não tenho como se fosse o LinkedIn, né? Especializado para buscar esse tipo de mão de obra. Então, esse seu projeto, ele visa facilitar isso, criar esse... Fazer, digamos assim, esse meio de campo. Maravilha, né? Cara, que ideia boa. E ir na empresa, primeiro, fazer um levantamento dos postos de trabalho que se adequam a determinada deficiência. Olha, por exemplo, um cego não pode ser um cego não pode ser motorista. Não vai dar certo. Não vai dar muito certo. Sai da frente que lá vai lá vem o cego. Lá vai o cego. Não vai dar certo. Então, assim, fazer esse levantamento e depois que a pessoa com deficiência está na empresa, acompanhar esse desenvolvimento. Porque envolve várias etapas. Olha, se você é meu colega de sala, você tem que saber como lidar comigo. Não é? E não é aquele bicho papão, nossa, como é que eu vou lidar com coisa difícil. Nós estamos aqui conversando, rindo, batendo papo. Exatamente. Então, assim, fazer digamos assim, esse mini curso, se é que pode se chamar, né? Sim. Ou um bate-papo com os funcionários da empresa. Olha, você vai receber um surdo, aí você tem que agir de tal e tal forma. Você não, com a pessoa surda, você não adianta gritar, falar alto e não ouve. Não é o caso. É igual com um cego mostrar ali, ó, ali está aquele papel, pode pegar ali onde? Ali aonde? Não vai dar certo. Não tem jeito. Então, assim, são atitudes que exigem políticas públicas para que seja resolvido. Acho plenamente possível, acho que não é uma coisa tão complexa, mas depende da vontade. O brasileiro é um ser muito bom, né, por essência, né? Alguns nem tanto, né? Mas o brasileiro, ele tem essa boa vontade e muitas das vezes eu vejo, e eu tenho também essa dúvida, ao atravessar a rua, como que eu devo proceder se eu de repente me deparar com um cego que está buscando atravessar a rua? Qual que é o procedimento correto para se fazer? Olha, o primeiro procedimento, você tem que ver o sujeito e pensar, ele é uma pessoa. Às vezes, quem está nos assistindo, ou você, acha assim, nossa, Fluddon é um cara simpático. Não podem pensar que todo cego parece comigo, só porque é cego. Aí tem as diferenças de temperamento. De temperamento, de educação, não é? Por quê? Por que eu estou falando isso, tocando nesse assunto? É muito comum a pessoa, às vezes, chega para a gente assim, fala assim, quando fala em tom baixo, vem coisa errada. Fala assim, fui ajudar um colega seu. Como que sabe que é meu colega? Só porque é cego? Né? Começa por aí. Nossa, mas ele foi tão mal educado. Falei, não, ele foi mal educado não é porque ele é cego, não. É porque ele é mal educado e além de mal educado é cego. Dois prejuízos. Duas coisas. Então, não é isso. Então, o primeiro passo é isso. Você saber que é uma pessoa que está ali. Nunca chegue e puxa pelo braço. Nunca chegue e toca a pessoa. Você chega perto da pessoa e fala, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, você
No caso, pode me chamar de você mesmo. Você, né? Você Embora você tenha com essa barba sua aí, não. meio, Você que está meio, dizendo. meio Né? Antigo Testamento. Você está precisando de ajuda? Eu vou dizer que sim ou que não. E tem uma pergunta, Jefferson, que as pessoas fazem que é muito interessante. Fazem assim, o senhor está precisando de atravessar para o outro lado? Dá vontade de... Não, vou atravessar para o lado de cá voltar para mesmo. casa. Vou voltar para cá. Né? Então, assim, pergunte. Aí, de momento que a pessoa diga, não quero sim o seu auxílio. Não puxe a pessoa, não pegue pela guia, não põe a mão no ombro, ofereça o cotovelo. A pessoa pega aqui no seu cotovelo. Por quê? Porque aqui eu vou sentir o seu movimento do corpo, se você vai correr, se você vai descer um degrau, se você vai subir. E aí nós vamos atravessar tranquilamente. Né? Bacana. A pessoa que não enxerga não tem obstáculo de escada, não tem obstáculo de rampa. Pode. Não, vou convidar o Fludoaldo para no meu apartamento, eu moro no 10º andar e o elevador estragou. Não tem problema. Não tem, eu vou subir. Problema. Não tem problema. Vou subir. Então, assim, não tem esse tipo de problema. Não pode fazer. Uma vez eu estava saindo aqui da Câmara Municipal da nossa cidade, que tem umas escadas na frente. Provavelmente eu ia bater em alguma coisa, que eu não sei o quê. E uma pessoa me segurou pelo braço, pelo pulso, e me rodou para um lado, para o outro, me desviou e me soltou, não falou nada. Para onde que eu ia? Me perdi. Eu me perdi, desorientei. Não sabia se estava subindo, se estava descendo. Então, e uma ajuda mal dada é perigosa. Perigosa. Né? Porque a pessoa pode cair, pode bater em algum lugar. É perigoso. Então, às vezes, nem sempre só a boa vontade, tem que ter a boa vontade. Eu diria que tem que ter a boa vontade e a boa comunicação. E a boa comunicação. Não ter vergonha não ter vergonha de perguntar, olha, eu não sei, mas eu quero te ajudar. Qual a forma que eu posso te ajudar? Maravilha. Entendeu? Maravilha. Uma vez eu estava subindo umas escadas aqui na nossa cidade, né? Aí um senhor me perguntou assim, parecia ser um casal. O senhor perguntou assim, eu só preciso de ajuda? Não, muito obrigado, porque eu estou acostumado. A dona, eu não sei se os dois são casais, né? Pareciam que estavam juntos, mas eu não vi. Não vi. Aí a dona falou assim, não, mas eu vou te ajudar. Eu falei, não, senhora, tá de boa, que eu conheço. Não, mas eu vou te ajudar. Aí eu aceitei a ajuda. Ela ficou satisfeita. Mais por ela, né, do que por você. Não, com certeza, mais por ela. Fludoaldo, desde quando nós começamos o nosso podcast, nós começamos em plena ascensão e apogeu, vamos dizer assim, da inteligência artificial. Então, praticamente em todos os episódios eu tive que falar sobre inteligência artificial. Sim. Hoje, qual o aparato tecnológico que o deficiente, a pessoa com deficiência visual, tem disponível a nível de equipamento de celular, de computador? O que tem de avanço? O que a inteligência artificial também, se já existe alguma inteligência artificial adaptada? O que já tem de novidade no campo tecnológico? Eu já vou entrar no assunto que você domina, que é a tecnologia assistiva. Isso. Olha, existem várias ferramentas que auxiliam de modo eficaz a pessoa com deficiência visual. O celular é um aliado muito importante. Hoje a pessoa com deficiência consegue se localizar, saber o número que está, saber a rua que está, sem precisar de perguntar a ninguém. Né? Então, se eu saio aqui, eu quero saber, gente, que rua que fica esse estúdio, hein? O meu celular me informa onde que eu estou. Que número eu preciso ir no número tal. Eu programo o celular na hora que eu chego. Lógico que tem uma leve diferença, nem sempre é 100%, mas aproxima de modos muito interessante. E ele me diz quando eu aproximo do número. Tem programas de celular que faz, esse é interessante, a audiodescrição de ambientes. Eu quero saber, gente, será o que tem nessa sala? Eu estou aqui na sala de espera. O que tem? Tem água? Não tem? Tem um programa que descreve todo o ambiente para mim. Chama Be My Eyes. Tem outro programa que eu preciso de saber uma nota de dinheiro, né? Uma cédula. De quanto que é essa nota? Eu preciso saber quanto que eu tenho no bolso. Sabe que é uma nota, né? De quanto? Eu tenho um programa no celular que ele me fala o valor da nota. Então, são essas aplicações. E tem outras aplicações
Tem um óculos agora lançado pela Ray-Ban, um óculos inteligente, que é uma parceria com a Meta, que é a dona do WhatsApp, né? Um óculos inteligente. Esse ainda eu não posso falar muito, porque eu não tive acesso a ele ainda. Mas ele faz também algumas coisas bem interessantes. Temos a informática, o computador propriamente dito. Hoje eu não preciso de depender de ninguém para digitar os meus textos, para eu ler um PDF, ler um texto no formato de documento. Eu consigo saber tamanho de fonte, cor da fonte, se é negrito, se é sublinhado, se o parágrafo está alinhado à esquerda, à direita, centralizado, quantas páginas tem aquele documento. Então, olha que importância disso para o mercado de trabalho. E o melhor, Jefferson, esse programa do computador é gratuito. Olha só. A empresa não tem nem despesa com isso. É gratuito. Meus amigos empresários, olha, tenho certeza que vocês estão anotando aí todas essas dicas aqui, com certeza. E depois, ó, nos créditos aqui, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o contato do Frudoaldo aqui para você entrar em contato, de repente precisar de algum tipo de consultoria. Frudoaldo, você trabalha com tecnologia assistiva. O que é isso para quem nunca ouviu falar? Olha, de um modo bem simplificado, tecnologia assistiva é a ferramenta que possibilita que uma pessoa com deficiência realize determinadas tarefas. Se para você que não tem deficiência a tecnologia já facilita, para nós ela possibilita, não simplesmente facilita. E tem outras que é muito interessante. Pode dar tempo de falar meio cultural. Nós temos tempo à vontade aqui. O meio cultural. O meio cultural é uma coisa muito interessante. Você já percebeu que as pessoas não acham que o cego gosta de ir ao cinema? Pois é. Mas eu gosto. Eu gosto de ir ao cinema por vários motivos, né? Quando jovem, eu ia para namorar também. Outras atividades que não filme, né? Mas hoje a gente vai para assistir filme. Então, temos hoje já vários filmes com recurso de audiodescrição. O que é audiodescrição? A audiodescrição também, assim, uma linguagem bem simples, para todo mundo entender, é aquela ferramenta que vai transformar uma imagem que você está vendo em áudio. Então, eu vou descrever um ambiente. Eu vou descrever a cena do filme, aquela cena que não tem texto. E lá o moço, o galã está caminhando em direção à mocinha. Agora ele deu um beijo nela. Então, essa é a audiodescrição. E hoje, nos cinemas, aí, ó, você que está nos assistindo, pode procurar aí nas lojas de aplicativo, que você vai encontrar programas gratuitos que trabalham, que você, ao chegar na sala de cinema, ele sincroniza a audiodescrição contidas nesse programa com o filme, e você ouve com seu fone de ouvido lá numa boa e vai entender o filme perfeitamente. É um recurso. Nós trabalhamos aqui, desculpa, eu também trabalho fazendo serviço de audiodescrição com outros colegas. Então a gente faz audiodescrição de peças de teatro, né? de apresentação, de palestra. Olha que coisa engraçada. Esse sujeito tá numa palestra. Aí, Jefferson, você vai dar uma palestra para seus amigos empresários aí. Aí você tá lá. Essa figura aqui significa isso. Mas que figura? Que figura? Se você não tiver o cuidado de audiodescrever você mesmo, você tem que contratar uma pessoa com audiodescrição para que aquela palestra seja acessível para uma pessoa cega. Você falou em palestra. Outro dia eu vi uma palestra sua. Não foi uma entrevista sua. E no início da entrevista você se descreveu, né? Como que você faria isso, por exemplo? Nós temos hoje a internet, várias pessoas nos assistindo e possivelmente alguém alguém com algum tipo de deficiência visual pode estar nos assistindo nesse momento. Como que você faria a sua descrição? Eu diria que eu sou um homem de pele clara, cabelos e barbas grisalhos, estou usando óculos escuros, uma camisa escura, estou sentado em uma cadeira. Aí, como eu não te perguntei, eu não sei a cor do fundo que está aparecendo. Fundo azul escuro, azul marinho. É isso aí.
Eu me ia Olha, descrever eu isso. vou tentar fazer aqui, tá? E a Se sua qualquer descrição? coisa, então, ó, qualquer coisa você me corrige aqui, tá? Aqui vai no médico, cega, você Não vou tá te mentir, não. virando lá, te apaixonar por Não você. vamos apaixonar aqui, né? É. Ó, eu sou um homem de pele escura, estatura alta, estou de camisa azul, estou sentado numa mesa conversando com meu amigo Fludoaldo. Eu esqueci de falar até, e você também, né, que tem um microfone à nossa Tem um frente. microfone à nossa frente. Isso. Tô aprovado? Aprovado. Quase, né? Tirei 9, né? Não, foi legal. O importante na questão da acessibilidade e no trato com a pessoa com deficiência é justamente isso. Não tenha preocupação de acertar, tenha preocupação de fazer. A gente fica naquela preocupação, assim, exacerbada de tentar Igual acertar. assim, você viu tal coisa? Nossa, a pessoa incomoda, depois fala, se arrepende. Gente, eu não estou vendo com os olhos, mas eu ouvi do meu jeito. Olha, gente, e o que o Fludal está falando aqui é uma questão muito interessante, que é as outras formas de visão, né? O conceito do nosso podcast é um conceito que ele é um conceito intangível, né? A gente leva a pessoa à reflexão sobre as outras formas de se atingir o próximo nível. Muito bacana, olha, estou tendo uma aula aqui, tá, Fludoaldo? Uma aula aqui. E falando lembrando que você é um professor, tem algum caso que você pode trazer aqui de exemplos práticos de alunos que, de repente, você conviveu, contribuiu para o crescimento desse aluno, e aí depois ele já estava num posto lá em cima, lá de liderança, ou subiu na vida, vamos dizer assim, e depois ele te encontrou na rua, falou, Aldo, muito obrigado. Eu faço isso com meus professores. Eu quero dar 2 exemplos. Eu, quanto aluno, como que o professor pode destruir ou construir um aluno. Verdade. E um exemplo eu como professor. Certa feita, eu estava na graduação, na faculdade. E naquele tempo, né, não tínhamos ainda os recursos tecnológicos que temos hoje. Recurso de informática, recurso dos leitores de tela, não existia isso. Notebook não era uma coisa... Estava iniciando. E eu tinha aula de estatística na faculdade. Aí o professor chegou para mim, falou assim, olha, você, né? Na época não era o senhor não, tá, Jefferson? Só era você. Aí você tem que traçar, desenhar um gráfico. Eu falei, professor, eu até bem queria, mas como é que eu vou fazer? Não sei, mas você tem que desenhar. Faz parte da aula. Fui reprovado. Tive que conversar com o diretor da faculdade. No dia aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele foi me dar a prova da parte que eu conseguiria fazer. Eu não conseguia desenhar. Como que eu ia desenhar? Não tinha como. Né? Aí ele falou assim, por mim eu ia te reprovar, porque tá errado. Falei, ainda bem que você tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse foi um caso bem negativo que você vê. Tem alguns anos e me marca até hoje. Né? Outro caso, eu fui professor durante algum tempo da educação de jovens e adultos. Isso não era uma turma exclusiva de pessoas com deficiência. E tem 2 casos que eu acho bem importante citar. Eu tive um aluno que, na época, ele tinha vindo da roça, isso foi no ensino fundamental, primeiro segmento do ensino fundamental. Ele tinha vindo da roça, ele não sabia ler, não sabia escrever, e ele trabalhava num serviço bem ruim. Né? Aí passou, ele foi meu aluno, ele conseguiu vencer as tarefas. E um dia eu encontrei com ele na rua e ele falou comigo, professor, tá lembrado de mim? Lógico que estou. Ele é um cara bom mesmo, já era adulto, né? Que era educação de jovens e adultos. Certo. E era um cara 100% na aula. Aí ele falou assim, professor, tenho que te agradecer muito. Por quê? Sabe o que eu sou hoje? Eu sou chefe de seção lá na BD. Olha isso. BD é a Becton Dickinson, né? Sim. Da nossa cidade. E eu fiquei muito feliz. E um outro caso, um aluno, esse com deficiência visual, também como eu, também tinha vindo do interior, e hoje ele é advogado. Fiquei muito feliz. Os 2 casos que mostram a importância dessa profissão, que infelizmente é tão desvalorizada. Né? Não desvalorizada, que eu digo, até no meu entender, o mais grave não é a questão salarial, mas é a questão da valorização do professor como
uma peça fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Não que as demais profissões não sejam, lógico que são, cada um na sua. Mas é a única profissão que todos que estão nos assistindo aqui passou por ela. Passou por ela. Então, eu acho assim, é muito importante deixar isso muito claro, que a profissão de professor, ela precisa ser mais valorizada. Sendo ela valorizada, a acessibilidade que nós falamos, atitudinal, ela vai se fazer presente. As pessoas vão compreender no meio empresarial que as reais limitações da pessoa com deficiência, não vão ficar inventando limitação que não existe. E por aí vai. Olha só. Fludoaldo, todo mundo conhece o Fludoaldo aqui, respeitadíssimo, conceituadíssimo aqui na nossa cidade, referência no que diz respeito à acessibilidade. Mas como é que é o Fludoaldo fora das quatro linhas aqui em casa? Você torce para algum time? Tem algum hobby preferido? Como é que é a sua vida no dia a dia? Olha, é uma vida comum, né, com os desafios que todo mundo passa, né? As alegrias, os sabores inerentes a nós, seres humanos, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, um casal de filhos, mas já bastante adultos, né? Minha filha está com 30 anos, meu filho com 27. Até 98, eu torcia para a seleção brasileira. De 98 para cá, não torço contra Somos dois, absolutamente, mas não tenho aquela empolgação. Vamos dizer assim, não é que eu deixei de torcer, mas não tenho aquela empolgação de 98 para cá. Lógico que eu desejo que o Brasil vença sempre, não tenha dúvida. Agora, eu gosto muito de passear. Adoro viajar, adoro uma praia. Opa! Gosto muito de praia. Gosto muito aqui em Minas. Aquele camarãozinho. Não, e a gente não que é tenho mineiro, medo, eu sou alérgico. Você é alérgico a camarão? Vai ter um peixinho também. Tem. Não, peixinho pode. Peixinho pode. Uma água de coco, uma cerveja à noite. Maravilha! Aqui em Minas nós temos muitas cachoeiras. Então eu gosto de tomar um banho de cachoeira. Opa! Né? Então eu gosto muito de passear e de conversar. Adoro conversar. Quando você olha para a sociedade hoje, né, a gente vive uma sociedade, é difícil a gente, né, dar algum tipo de característica para essa sociedade que nós vivemos. Mas o que você acha que ainda falta ainda num contexto geral? Aí não é só na questão da deficiência, não. No geral, falta humanidade nas pessoas, falta. Você falou a questão da individualidade também. Como que você vê assim? Nós estamos hoje numa transição da nossa geração para a geração chamada geração Z, que muitas das vezes é muito criticada, né? Como que você vê a sociedade hoje em dia? Olha, eu penso que hoje nós estamos num momento que está faltando empatia nas pessoas, está faltando humanidade. As pessoas estão muito individualistas. As pessoas perderam o dom de se relacionar. Evidentemente que tudo tem o seu benefício, né? Mas a nossa geração, nós conseguimos conversar. Nós conseguimos ir para um bar e bater papo. Hoje, observe para você ver, as pessoas vão para um bar, muitas das vezes estão com o celular na mão. Né? Eu acho que falta. A tecnologia, ela veio trazer muitos benefícios. As redes sociais, facilita a comunicação, mas tirou das pessoas a capacidade do diálogo. As pessoas dialogam hoje por mensagem. Então, aquele relacionamento corpo a corpo, vamos dizer assim, né? Sentindo a energia do outro, conversando, discutindo no bom sentido, trocando ideia, não tem mais. Eu acho que isso nós precisamos, com urgência, retomar esses costumes. Eu vejo pelos adolescentes que eu convivo, até no meio escolar, né? O relacionamento é muito diferente do que foi quando eu tinha 15, 12, essa idade mais jovem. Né? Então, é necessário que a gente repense o uso da tecnologia, que com certeza ela é necessária e traz benefício, mas ainda não sabemos usar. Hoje, através do ultrassom, do avanço tecnológico, muitas das vezes antes mesmo do nascimento, né, nós já temos
total informação, né, daquele bebê que vai nascer. Qual recado você daria para alguém que recebeu a notícia de que essa criança ela pode nascer com algum tipo de deficiência? Olha, o primeiro passo é ter a consciência que se você pretende ter um filho, ele pode ter algum tipo de limitação. Primeiro passo é esse. Segundo passo, entender que aquele filho, ele tem uma determinada limitação, mas tem tantas outras qualidades que uma limitação não significa nada. Eu dou muito graças a Deus, né, por ter tido os pais que eu tive. Eu nasci na cidade do interior, aqui, chamada Lima Duarte. Os meus pais não são, né? O meu pai já fez a partida dele, mas a minha mãe ainda está aí, firme e forte, graças a Deus. Eram pessoas que não tinham um nível escolar elevado, nunca desanimaram, sempre correram atrás de aula. Naquele momento, aqui na nossa cidade, não tinha aula especializada, até começar a ter, então sempre me incentivaram a mim que eu deveria estudar, sempre me apoiaram e hoje eu sou um professor. Se eles não tivessem feito isso, o que seria de mim hoje? Né? Eu não estaria aqui conversando com vocês. Então você que pretende ter um filho, tem isso em mente. Se porventura, não é, o destino colocar algum filho com alguma limitação nas suas mãos, veja aquele filho como um filho que tem apenas uma limitação. Dê o apoio, dê o suporte, dê o incentivo, que é muito importante. Certamente, de uma manhã, você vai reconhecer: puxa vida, ainda bem que eu fiz isso. Olha a potencialidade do meu filho. Se eu tivesse relegado ele a interná-lo em alguma instituição, a não dar o apoio, não incentivar a escolaridade, o que teria sido dele? Né? É uma questão de responsabilidade também. Clodoaldo, que papo maravilhoso. E olha, vou te contar uma história. O conceito do nosso podcast surgiu por acaso numa academia. Estava eu e meus amigos e a gente tinha já treinando há muitos anos na mesma academia e já testado todos os equipamentos e aparelhos ao extremo, né? E aí ali a gente sentia que precisava ir para um outro nível, porque aqueles equipamentos já nem, né, já estava ali, a gente já estava acostumado a fazer aquele tipo de exercício. Então aí surgiu o conceito: bora para o próximo nível, que no caso seria uma outra estrutura de academia. Pensando na sua trajetória, em tudo que você construiu, em tudo que você viveu, nos seus 2 filhos, qual é o próximo nível do Clodoaldo? Bom, o próximo nível até o meu final dessa existência, meu sonho é ver um mundo melhor. Não só para mim, que sou deficiente, e para as pessoas com deficiência, mas para a humanidade. É o meu próximo nível, é o que eu gostaria de vivenciar. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Olha, obrigado mesmo por essa aula. E com certeza nós não conseguimos esgotar todos os assuntos aqui e você já está convidado para um próximo episódio. Grande abraço a todos. Pessoal, grande abraço a todos vocês e bora para o próximo nível. Bora!